Obrigado, meu irmão William, Deus abençoe. Amém. Eu convido você que está em casa, você que está nos acompanhando, se você pode, toma sua Bíblia conosco, a palavra que Deus vai nos trazer nesta noite. E o que mais me encanta é como Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, como eu costumo dizer. O tema passado para a noite do programa é: por mais duro que seja a prova, Deus tem a solução. E eu acho bonito porque foi passado o tema, mas nós nos combinamos a passagem que eu iria pregar. E eu hoje passei a manhã toda nos estúdios gravando programas, e à tarde eu parei para rezar, para preparar essa noite. Senhor, o que Tu queres dizer para nós diante desse tema? Por mais duro que seja a prova, Deus tem a solução. E eu cheguei aqui, eu estava fazendo a live agora há pouco, desci correndo apenas para entrar para o programa ao vivo, e não tive nem tempo de partilhar, nem com o Jonathan, nem com o Ilha, nem com produção, o tema que eu iria pregar nesta noite. E a passagem que Deus me deu para pregar nesta noite é: a tempestade acalmada. E nós começamos a cantar isso: mesmo que se agite o mar, eu te louvo, eu te agradeço. Mesmo que se a gente louvasse, mesmo que o mar se agite, foi a moção que Deus trouxe para nós no primeiro bloco do programa. E é justamente a passagem que Deus deu para que nós meditássemos nesta noite. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho que está em São Marcos. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu vou ler. No entardecer daquele dia, Jesus disse aos discípulos: passemos a outra margem. Despedindo a multidão, os discípulos pegaram Jesus tal como ele estava na barca, e outras barcas o acompanhavam. De repente levantou-se um vento como de furacão. As ondas se arremessavam contra a barca, que estava a ponto de afundar. Jesus dormia-se na polpa, sobre um travesseiro. Os discípulos então despertaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que naufraguemos? Jesus levantou-se, ameaçou o vento e ordenou ao mar: cala-te, emudece. Eu vou repetir. Jesus olhou para o mar, para aquele vento furacão que batia contra o barco, querendo ali afundar o barco que ele estava com os discípulos. E Jesus deu uma ordem: cala-te, emudece. Eu preciso parar a leitura. O sentimento que o Senhor coloca no meu coração agora ao ler esta passagem: diante do mar da nossa vida agitado que está, Jesus dá uma ordem agora: cala-te, emudece. E o vento cessou, e sobreveio uma calma perfeita. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, diante do mar agitado da nossa vida: cala-te, emudece. Que toda agitação, que toda tempestade, que tudo aquilo que tenta afundar o meu barco e o seu, o barco da nossa vida, que talvez a gente tenha o sentimento que está à deriva de lá para cá, a ordem de Jesus é: cala-te, emudece. E sobreveio uma calmaria. E Jesus então disse para eles: porque sois tão covardes, ainda não tendes fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam entre si: quem é este, que até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entenda, essa passagem da tempestade acalmada, ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, de Marcos, Mateus e Lucas. Sinótico significa semelhança. Nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar as mesmas narrações,
talvez com alguma palavra diferente, mas o significado e o sentido é o mesmo. O evangelho da tempestade acalmada, ela é narrada nestes 3 evangelhos. E nós precisamos entender que a vida de todo ser humano, todos nós, já passamos, estamos passando, ou vamos passar por algum momento de tempestade. Tempestade essa que nós podemos dar muitos nomes. Talvez um desemprego, uma crise financeira, uma crise no casamento, talvez um problema com os filhos. Talvez a tempestade da sua vida é chamada de um diagnóstico de doença incurável, um câncer, uma leucemia, uma AIDS. Eu não sei qual é a sua tempestade, mas todos nós passaremos por ela. Já passamos, estamos passando, ou vamos passar. Mas nós precisamos entender uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E a palavra de Deus nesta noite para as nossas tempestades é cala-te, emudece. E todas essas situações pelas quais nós passamos, elas têm alguns objetivos. O primeiro delas é nos fortalecer. Quantas tempestades você já passou e você achou que você não iria sobreviver? Talvez você já passou por situações piores do que essa que você está passando hoje, e você também achou que você não iria sobreviver. O sentimento que você tinha é: eu vou me afogar, eu vou me submergir. E no entanto você sobreviveu, e você está aqui hoje. Você é guerreiro, você é guerreira, você é valente. Então não é os mártires da vida agitados que vão nos fazer afogar. A tempestade da vida tem a missão de nos forjar, de nos preparar para algo maior que Deus tem para nos dar. Entenda, nós lemos o versículo, começa dizendo o seguinte: Jesus disse para os discípulos: passemos a outra margem. A tempestade está no meio, ou seja, é uma travessia. Quando a tempestade do mar se agita na nossa vida, significa que Jesus está nos tirando de um ponto para nos levar para um outro ponto, para uma outra margem, para uma margem melhor, para uma margem de abundância. Ou seja, aonde nós estamos não está mais legal, aqui cessou. É tempo de crescer, é tempo de avançar, é tempo de seguir além. Por isso é tempo de ir para outra margem. Por isso que a tempestade nos prepara para chegarmos lá. Mas entenda, não é a tempestade que vai nos impedir de chegar a outra margem. Não. O que nos garante a travessia é quem está no nosso barco. Quem nos garante a travessia é Jesus, e Ele está no meu barco e no seu barco, dizendo: cala-te, cala-te. É isso. A tempestade significa para nós travessia. Travessia. É tempo de ir para outra margem. É tempo de ir para águas mais profundas. Nós precisamos entender. Os discípulos, eles eram especialistas naquele mar. Muitos deles eram pescadores. Talvez alguns deles eram nascidos naquela região, brincavam ali, ao redor daquele mar. Então eles conheciam o mar da Galileia como ninguém. Eles tinham visto Jesus realizar muitos milagres antes. Tanto que a palavra diz aqui, quando Jesus disse: passemos para outra margem, Jesus está cansado. Se a gente voltasse um pouquinho para trás, nós vamos ver que Jesus estava realizando curas e milagres. Ele passou o dia todo realizando curas e milagres, e os discípulos vendo ele realizar curas e milagres ali. E agora Jesus fala: atravessemos para outra margem. E no meio dessa travessia, uma tempestade pega eles. Eles tinham conhecimento técnico, eles conheciam o mar, eles tinham visto Jesus realizar milagres, e eles eram amigos íntimos de Jesus. E mesmo assim, a tempestade os pegou de surpresa. Eles não contavam com aquele vento. Tanto que a palavra diz: de repente, um vento como que de furacão. O que nós precisamos entender é:
Muitas vezes, mesmo nós temos conhecimento e capacidade técnica, mesmo a gente caminhando na igreja, rezando, jejuando, orando, caminhando com Deus, sendo fiel, servindo, sendo catequista, ministro da Eucaristia, pregador, músico, mesmo a gente caminhando com Deus, nós não estamos isentos a tempestades da vida. Eles eram técnicos em pescaria, conheciam o mar como ninguém, eles eram amigos íntimos de Jesus, e eles tinham visto Jesus realizar milagres. E quantas vezes eu e você também, diante das tempestades da vida, a gente também começa a se questionar. O sentimento que às vezes a gente tem é que Jesus só realiza cura e milagres na vida do outro, e Ele vai nos deixar afundar. Quem aqui nunca pensou diante das tempestades da vida: ah, Jesus se esqueceu de mim, Ele não ouve a minha oração, Ele está distante, eu rezo, estou me afogando e Ele se esqueceu de mim. Talvez foi esse o sentimento dos discípulos. Eles eram amigos de Jesus, tinham visto Jesus realizar milagres, conheciam o mar da Galileia, mas eles estavam afundando. Entenda, querido, não é porque a gente caminha com Deus que nós não vamos ter tempestades, mas a diferença de quem caminha com Deus é que ele sabe que a travessia já está garantida. A diferença de quem caminha com Deus é que pela fé ele sabe que os mares podem se agitar, mas Deus, se for preciso, Ele vai abrir o mar para garantir a sua travessia lá. Se for preciso, Ele abre o mar para você passar, mas você não vai se afogar. Não é isso que você está passando que é o seu fim. Eu declaro agora sobre a tua vida, isso que você está passando não é o último capítulo da sua história. Talvez você tenha achado que a sua história chegou ao fim. Isso não é um ponto final, isso é uma vírgula para Deus escrever um capítulo novo. Essa tempestade, esse problema, essa adversidade, Deus não tem sofrimento que Ele não possa dar solução. Por maior que seja a prova, Deus dá a solução. Então isso que você está passando é apenas a matéria-prima para a manifestação da glória de Deus na tua vida. Isso que você está passando não é o teu fim. Isso que você está passando não será a sua derrota. Isso que você está passando não é o capítulo final, não. Deus está escrevendo a sua história com o dedo dele, e você ainda irá escrever um capítulo belíssimo e maravilhoso com ele. Creia, essa tempestade não irá afundar o seu barco, em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra sobre a tua vida. Por maior que seja a prova, por maior que seja a tempestade, Deus sempre dá a solução. E eu acho linda essa passagem. Os discípulos iam conduzindo o barco, e a palavra diz que Jesus dormia tranquilamente. E os discípulos foram tentando remar com as suas próprias forças. Eles tentavam tirar a água, eles tentavam remar para tirar o barco ali daquele vento, mas eles não conseguiram. Muitas vezes, mesmo com todo o conhecimento técnico que nós temos, nós vamos precisar de um Deus, mas este Deus não está inerte à sua dor. E esse sentimento que eu tenho é por que Jesus não levantou antes? Tanto que a pergunta que eles vão fazer: mestre, não te importas que naufraguemos? E é o sentimento que nós temos. A gente reza, e o sentimento que a gente tem é que Deus não nos responde. E ao meditar sobre esta passagem, eu me lembro aqui da história de Santo Antão. Santo Antão era um frade beneditino, e a história vai dizer que Antão, ele brigava fisicamente com o demônio toda noite. Os relatos da vida de Santo Antão diz que todo dia à noite, quando Antão entrava para o seu quarto, para a sua cela no mosteiro, o demônio aparecia de um lado, Jesus aparecia do outro, e os três brigavam fisicamente a noite toda. Antão falou: estou tranquilo,
todo dia à noite, o demônio aparece, Jesus aparece, a gente dá um couro aqui no demônio, dá uma surra nele, ele vai embora e a gente é vitorioso. Antão falou: tranquilo, está tudo resolvido. Mas a história diz que um belo dia Antão jantou, comeu aquela coxa de frango com macarrão e maionese, e entrou para o seu quarto. E, como já era de se esperar, passou alguns minutos, o demônio apareceu. E Antão então falou: Jesus, ó, o demônio já chegou, pode aparecer. E a história diz que Jesus não apareceu. E a história vai contar então que o demônio começou a bater em Antão, começou a esbofetear Antão para todo lado. Meia-noite, Antão já está sangrando, e ele grita: Jesus, cadê você? Pode aparecer, o demônio já está aqui. E a Bíblia diz e a história diz que Jesus não apareceu. 3 horas da manhã, Antão está jogado no chão, com a roupa rasgada, sangrando, e ele grita de novo: Jesus, aparece, cadê você? E Jesus não responde. 6 horas da manhã, o demônio vai embora. Quem aparece? Jesus. Antão levanta do chão ali sangrando e fala: onde é que o senhor estava a noite inteira? Eu estava aqui apanhando, o senhor não apareceu para me ajudar. E Jesus olha para Antão e diz: onde é que eu estava, Antão? Eu estava aqui dentro do seu quarto a noite inteira. E Antão então fala: e por que o senhor não me ajudou? E Jesus responde para Antão: porque muitas vezes, Antão, eu gosto de ver os meus filhos lutando com as suas próprias forças, porque quando eles não suportam mais, então eu entro em ação e o milagre acontece. Entenda, Jesus não está inerte à sua dor, Jesus não está isento da situação que você está passando. Ele apenas às vezes está no cantinho, vendo você lutar com as suas próprias forças, e você vai lutando, você vai sangrando, você vai chorando, e as ondas vai agitando, e as ondas vai batendo no seu barco, e você acha que vai afundar, você acha que vai naufragar. Jesus não está isento, Ele está no cantinho vendo você lutar, e quando você não conseguir mais, então Ele se levanta, Ele vai para a ponta do barco e diz: cala-te, emudece, e no mesmo instante o milagre acontece. Entenda, a palavra vai dizer que a Bíblia nos garante que nenhuma palavra sai da boca de Deus e volta para o céu sem que produza o fruto para que veio. Portanto, se você tem rezado, se você tem orado, e talvez o sentimento que você tem é que Deus se esqueceu de você, que Ele não te responde, Ele está apenas esperando o momento certo para falar, porque quando Ele falar, o milagre vai acontecer, e vai ser milagre em abundância. Creia, não é o barco que vai, não é as ondas que vai fazer o seu barco afundar. Por mais que a tempestade faz a gente perder o controle, a gente sente medo, é normal. Os discípulos também sentiram medo, tanto que Jesus se levanta e diz: porque sois tão medrosos, porque sois tão covardes, ainda não tendes fé. Entenda, Paulo vai dizer: a fé é a certeza daquilo que não se vê. Por isso nós começamos o programa a te motivando, dizendo: mesmo que você não sinta, mesmo que você não enxergue, já louve a Deus pela vitória que Ele vai dar. Isso é fé. Talvez hoje, o momento que a gente está passando, a gente não consegue enxergar um palmo adiante, está tudo nublado, os mares estão agitados, os ventos estão batendo, mas pela fé nós podemos declarar: diante da prova pela qual eu estou passando, Deus já tem a vitória declarada. Eu queria que você grava isso, e que, se você quiser, escreva isso no seu diário aí, na sua Bíblia, no seu caderno. Depois você posta lá no YouTube, manda lá no comentário: diante de toda a prova que eu estou passando, Deus já tem a vitória declarada. Repita: diante de toda a prova que eu estou passando, Deus já tem a vitória declarada. Não é isso que você está passando que vai fazer você naufragar. Entenda,
Deus não te chamou para subir no barco para que você morra no meio afogado. Deus te chamou para subir no barco para você viver uma experiência com Ele. Por isso que eu disse, a tempestade, ela nos fortalece, ela nos molda e ela nos forja para o propósito. Quantas tempestades eu já passei na minha vida. Eu completo neste ano de 2021 25 anos caminhando com o Senhor, 20 anos dedicados ao ministério da pregação, 9 anos pregando nacionalmente, viajando o Brasil inteiro e além Brasil. E mesmo assim, eu não estou isento de tempestades. Quantas vezes, mesmo eu sendo missionário e pregador, teve situações onde eu achei que eu iria afundar, que eu iria morrer afogado. Mas é aí que eu entendo que quando a tempestade chega, significa que Jesus está me tirando de um ponto para me levar para uma outra margem, porque é tempo de avançar para águas mais profundas. Existe vida na outra margem. Existe o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida na outra margem. Não tenha medo de atravessar a tempestade, porque uma certeza nós temos: aquele que nos chamou para ir para outra margem não vai nos permitir que a gente morra afogado no meio. Não, a travessia já está garantida. Aquele que nos chamou para entrar no barco, nos chamou para viver uma experiência com Ele. Querido, querida, eu queria que você gravasse isso no seu coração. Se você está passando por um momento de tempestade, Jesus está movimentando você para que você atravesse a outra margem. Deus tem mais para você. Deus quer mais de você. Mesmo que se agite o mar, não é a grandiosidade das ondas, não é a grandiosidade do problema que vai impedir que eu e você cheguemos a outra margem. A margem está logo ali, está logo adiante, e nós iremos chegar lá, porque aquele que está no nosso barco é muito maior. Quem é este que até o mar, os ventos obedecem? Ele é Jesus, o meu Deus e o teu Deus, e nada para Ele é impossível. Receba isso na sua vida hoje. É tempo de avançar, é tempo de ir para outra margem. Não é o teu fim, é apenas a trajetória. Diante da minha prova, Deus já tem a vitória declarada. Creia isso, creia nisso. Deus é fiel e não vai permitir com que eu e você morremos afogados. Receba essa palavra no teu coração hoje. Vamos lá, meu irmão. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre está comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: essa palavra no teu coração. Porque tendes medo. Porque tem medo. Porque tendes medo. Porque tendes medo. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração. Deixa o Senhor te devolver a paz nessa noite. É o programa Eu Tenho Fé chegando na sua casa. Aumenta minha fé em
graça, Senhor. Não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar que a tempestade vai acalmar. Veja só, eu vou aqui do outro lado, vou ali do lado da TV. Você vai colocar aqui a tempestade. Agora é a hora de você colocar a tempestade. Essa palavra tão inspirada. E as tempestades nos ajudam, como o próprio Eduardo colocou aqui. Nós também passamos por tempestade. Então, escreva aqui agora qual é a tempestade, qual é a sua tempestade. Dê nome agora à sua tempestade. Coloca aqui, é meu filho, ele. É meu filho, Eduardo, é meu filho. No vício das drogas, no alcoolismo, é a depressão, é a angústia, é a tristeza, é esse vazio no meu coração. Qual é a tempestade? A tempestade do desemprego. Isso, escreva, vai lá, escreva. Enquanto isso nós vamos orando por você. Acalma, Senhor, acalma a nossa tempestade, Senhor. Receba as nossas orações. Fábio Nascimento, minhas dívidas, terminar meu curso, problemas financeiros, câncer, meu filho que não quer estudar. Sim, Senhor, o alcoolismo. Receba, Senhor, os nossos pedidos e acalma as nossas tempestades, Senhor Jesus. Toca nas nossas emoções, nos nossos temperamentos. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Dai-nos a graça, Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus. Diante das nossas tempestades, aumenta a nossa fé. Dai-nos, Senhor Deus, o dom da fortaleza. Fortalece-nos, Deus, hoje neste dia. Fortalece-nos, Deus, nesta noite, nesta madrugada de oração. Nós queremos ser robustecidos pelo Teu Espírito Santo. Fortaleça, Deus, a nossa cerviz. Fortaleça a nossa coluna, as nossas pernas, para que a gente possa avançar sem medo. Fortalece a nossa fé, mesmo sem enxergar, mesmo sem perceber, mas pela fé nós declaramos que diante da nossa prova a vitória já está declarada. Diante da tempestade, Deus já venceu. Diante do desemprego, Deus já venceu. Diante do câncer, Deus já venceu. Diante do alcoolismo, Deus já venceu. Deus já venceu. Ele é vitorioso. Acalma a tempestade, Deus. Acalma, Deus. Fortalece-nos. E uma coisa, Eduardo, que eu quero rezar, e eu quero trazer aqui para que nós possamos rezar e que você possa se libertar, é de todo sentimento de vitimismo. Você se faz vítima o tempo inteiro. Confirmo. Você precisa levantar a cabeça. Você precisa se responsabilizar pelas suas ações. Nem tudo que acontece na nossa vida é batalha espiritual. Nem tudo que acontece na nossa vida é luta espiritual. Muitas coisas acontecem na nossa vida por escolhas erradas, por não saber escolher. E aí depois nós ficamos culpando o demônio. Escolhas erradas. Se você não sabe aonde é o seu limite, você precisa saber os seus limites, as suas escolhas. Eu posso ir até aqui, a partir daqui eu não posso. Tantas pessoas que estão hoje, veja, tantas pessoas que estão hoje, Jonathan, Eduardo, mergulhadas no alcoolismo, porque são pessoas que não têm limite. Se você não tem limite, você não pode colocar um copo de bebida alcoólica na boca. Simples assim, você não tem limite. Sabe o tal do beber social, uma taça de vinho, que muitas vezes faz até bem? Você não tem limite. Então se você beber, você vai cair no alcoolismo. Com isso eu não estou falando aqui que você vai para o inferno, porque você bebe, você deixa de beber. Não estou falando isso. Eu estou falando questão de limite. Consequências de vida. Consequências de vida. Consequências da vida. Você tem que saber os seus limites. Você tem que saber os seus limites para depois você não ficar culpando Satanás. Não é culpa de Satanás, foi Satanás que fez. Ou é culpa de Deus. Não, você precisa se responsabilizar pelos seus atos.
Você, homem, você precisa se responsabilizar por seus atos. Você é homem, o que você é? Se responsabilize. Olha, eu sou fraco, isso eu não posso. Se eu fizer isso, eu vou cair, vou mergulhar nas drogas, vou mergulhar no alcoolismo. Então você precisa se autorresponsabilizar, você precisa deixar de ser vítima, assumir a responsabilidade sobre a sua vida. É a historinha, a historinha que você contou, Santo né? Antão. Às vezes você precisa lutar com suas forças também. Porque esses dias eu falava aqui no programa, tem se levantado uma geração de homens fracos, mulheres fracas, pai, mãe, homens, pais fracos que não sabem educar filhos, não sabem colocar limite nos filhos, depois culpa Deus, depois culpa o traficante, depois culpa o demônio. Não, a culpa é sua que não sabe colocar limite, que não sabe desligar o celular na hora certa, que não sabe colocar, olha, 30 minutos de celular, é 1 hora de celular por dia e acabou, é 1 hora de televisão e vai brincar no quintal, vai brincar de bola, vai estudar, vai ler. É falta de limite, não é culpa do demônio, não é culpa de Deus, é culpa sua, pai, é culpa sua, mãe. Então deixa o vitimismo de lado, vamos assumir as nossas responsabilidades. Aí sim, quando você estiver sem força, Deus vai realizar os milagres. É isso mesmo, muitas vezes a gente fica, né, eu oriento muitas pessoas pelas redes sociais, pelo meu Instagram, e a gente dá passos, né? Eu costumo muito trabalhar com passos com as pessoas, e eu falo, faça isso, faça isso, faça isso. Passa 3 dias, a pessoa volta, irmão, reza por mim. Eu falo, não, eu já rezei, mas e você está rezando? Mas eu não consigo rezar. Não, então se você não está rezando, não é a minha oração que vai te ajudar. E muitas vezes não é a oração, é atitudes práticas. Recebo muito assim, o que eu faço para restaurar o meu casamento? Eu falo, primeira coisa, senta e conversa. Diálogo. Mas eu não consigo conversar. Se você não consegue conversar, eu não sou casado com você, não é eu que vou te ajudar. E é isso que você está falando. Muitas vezes a gente adota uma posição de vitimismo. Eu sempre costumo dizer, William, o seguinte: Deus pode nos levantar das nossas quedas, mas Ele nunca vai nos levantar das nossas desculpas. Isso aí. Enquanto eu fico dando desculpa para me beber, desculpa para mim assistir filme pornográfico, desculpa para mim não conversar com a minha esposa, desculpa para mim não educar os meus filhos e resolver problemas com eles, não tem como Deus abençoar. Eu faço a minha parte. Oração, eu sempre costumo dizer, é orar mais ação. Eu oro e ajo, e então Deus abençoa. Quando você reza, age, então o resultado final é milagre. Só rezar sem ação, Deus não vai fazer por você aquilo que você precisa fazer. Se existe algo que Deus não pode fazer, é a minha parte, como eu não posso fazer a parte dele. Ele faz a dele, eu faço a minha. Juntando as duas partes, o resultado final. Engraçado isso que você está falando, e veja, Deus está falando com você, e Deus fala através de coisas concretas. Ontem nós partilhávamos nos bastidores aqui da noite de louvor, o Eduardo estava pregando ontem aqui na noite de louvor, e eu estava assistindo um podcast de um grande empresário, e ele dizia ser um homem de muita fé, mas ele dizia assim, olha, eu peço a Deus só que Ele me dê sabedoria e saúde, o resto eu corro atrás. Sabedoria e saúde, o resto eu corro atrás. E ele dizia assim, não, as pessoas, mas como que você reza? Olha, eu rezo assim, primeira coisa, quando eu vou pedir algo para Deus, são 2 coisas que me vêm na mente, e aí eu faço, se for. O que eu estou pedindo é justo? Eu já fiz minha parte. O que eu estou pedindo é justo? Eu já fiz a minha parte. Porque muitas vezes eu estou pedindo algo a Deus que eu ainda não fiz. Às vezes eu quero que Deus faça algo que eu não fiz, porque eu tenho preguiça. Oh, Deus, me ajude a passar no vestibular. Mas você está estudando? Você está fazendo sua parte? Eu quero tocar teclado igual o Joãozinho aqui. Mas meu filho, você já tentou fazer alguma aula, alguma coisa? Você acha que vai cair do céu? Mas foi sorte. Foi sorte. Ele é tão sortudo. Tem o dom. Então às vezes nós estamos vivendo as coisas, nós queremos as coisas assim que caiam. Você tem que fazer. O que você está pedindo para Deus é justo? Você fez sua parte? O que você está pedindo para Deus é justo? Você fez sua parte? Olha aí, no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, o que você está pedindo para Deus em relação ao seu filho é justo? Você já fez a sua parte?
Deus não vai fazer a nossa parte. Eu preciso fazer minha parte e Deus vai fazer a dele. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre está comigo. Posso ouvir a tua voz Me chamando, me dizendo: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Olha o que o Senhor te diz: porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. aumenta Aumenta minha fé, Senhor. Aumenta minha fé, Senhor. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé, Aumenta, Senhor, aumenta a nossa fé. não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Meu neto não quer estudar. E aí? Zenilda Santos, meu neto não quer estudar. É o que nós acabamos de dizer. Correção. Primeiramente, é a avó quem está pedindo. Cadê o pai? Cadê a mãe? Será quantos anos tem esse neto? Quantos né? anos tem esse neto? Eu tenho filho de... Você tem filhos? Eu também tenho. Sim. Meu filho de 14 anos, se eu deixar ele à vontade, ele também não vai estudar. E eu preciso ser duro como pai. Não é questão de ser duro, é questão de correção. Cabe a mim a educação dos meus filhos. Vai estudar. É o que você falou. Limita celular, limita a televisão. É hora de estudar. Ah, mas ele vai para o quarto e não estuda. Põe ele para estudar do seu lado. Você fica ali do lado, estudando junto. Durante a pandemia, né? Como todas as crianças foram para casa, eu vi a minha esposa. Minha esposa, ela cuida de todo o financeiro da comunidade. E minha esposa vira professora dos meus filhos. Porque o meu filho de 5 anos, que estava aprendendo a ler e a escrever, então eu vi minha esposa pegando na mão dele para fazer letrinha, desenho. Mas para isso precisa ter paciência, né? Para poder ter paciência e poder ajudar. É fácil? Não é. É desafiador ter filhos. Mas é necessário com que nós cumpramos o nosso papel de pai e mãe, educando, corrigindo e botando limites. Ah, mas se o neto então mora com a senhora, que é vó, então a senhora precisa assumir esse papel, né? Muitas vezes eu entendo que existe aquele ditado: ah não, vó não precisa educar, já educou o filho. Mas se o pai e a mãe é ausente, nós precisamos, então alguém tem que ser autoridade e responsabilidade. Eu sempre costumo dizer, alguém precisa ser o adulto da relação. Uma criança não pode decidir por si só se ela quer ou não estudar. É uma atitude prática. É preciso dar passo concreto. Chame esse menino, põe limite, hora de estudar. E é preciso